Podcast JB Entrevista. Um bate-papo sobre o mundo corporativo e lideranças empresariais com Andrea Repso. Boa noite. JB Entrevista de hoje vai ser com o Ricardo Loretti, sócio do Sérgio Bermudes Advogados. Fundado em 1969, o Sérgio Bermudes Advogados é hoje um dos principais escritórios de advocacia do país. É uma referência no contencioso judicial e arbitral. Ricardo é advogado, formado pela PUC do Rio de Janeiro, mestre pela Universidade de Paris I, Pantenon-Sorbonne, vice-presidente de arbitragem do CBMA, que é o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, coordenador-geral da Comissão de Arbitragem da OAB do Rio e é membro da Comissão de Arbitragem da OAB Federal. Professor de pós-graduação em arbitragem pela OAB do Rio. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria que começasse contando um pouco dessa sua trajetória. André, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. É sempre um prazer poder conversar com você. Tudo que você faz, eu sou um profundo admirador do teu trabalho. Então, obrigado. Eu faço questão de fazer esse registro aqui de início. A minha história, eu fui pro direito, acabei me apaixonando e me dediquei ao direito na PUC Rio. Foi lá onde eu me formei, lá onde eu conheci as pessoas. O Sérgio foi professor daquela faculdade durante mais de 30 anos e acabei depois indo para o escritório dele, onde estou há praticamente 20 anos. Incrível isso, bacana. Essa foi a minha história. Só trabalhei naquele escritório onde eu estou até hoje. Mas mudando de áreas ou sempre no mesmo segmento, sempre se atualizando, né, principalmente? Eu saí para viajar, para estudar, a gente sempre foi muito apoiado lá nesse sentido. Agora, a área, a gente tem uma área mais específica, né, que é a disputa. E aí a disputa, seja ela judicial, perante o Poder Judiciário, ou uma disputa que acontece fora do Poder Judiciário, por exemplo, como você citou nas arbitragens. Mas não deixa de ser uma relação de disputa entre as partes. E hoje, além da arbitragem, a gente vê que também cresce a mediação. A mediação já é uma outra alternativa à disputa, na qual os mediadores tentam facilitar para que surja um acordo e uma decisão entre as partes. Não é um terceiro, não é um juiz, não é um árbitro que vai decidir o conflito. As próprias partes, elas vão conversar e tentar alcançar uma solução que seja interessante para os dois lados. Isso facilitaria muito também o próprio judiciário, né? Quer dizer, porque hoje tem um acúmulo, né? Quer dizer, de processos, então acho que isso também é bom para as partes e ganha velocidade. Sem dúvida. Hoje o Poder Judiciário brasileiro, ele assim, é totalmente abarrotado de processos. Há uma cultura litigiosa muito grande. Existe uma facilidade, porque é barato litigar, sobretudo em causas pequenas, e as consequências não são muito gravosas para aqueles que se aventuram perante o Poder Judiciário. Isso aí, na realidade, é até um dever ético do advogado. Por quê? É vedado ao advogado incitar o seu cliente numa aventura judicial. Ele tem que ter responsabilidade e dizer, olha, aqui estão os seus riscos. Esse é o direito posto hoje. Esse é o direito que vale em nosso país. Essas são as principais decisões. Eu acho aqui que você tem uma boa chance ou uma chance ruim, ou eu acho que isso é um total absurdo e não vou patrocinar aqui essa causa. Perfeito. Então, essa judicialização é uma coisa recente, né? Porque hoje qualquer causa parece que as pessoas partem para a justiça. Isso é recente ou isso sempre aconteceu? Não, já vem acontecendo já há bastante tempo e eu vejo que aumenta significativamente.
Na hora que você investe, por exemplo, em métodos alternativos, outros métodos que estão fora do âmbito do Poder Judiciário, você naturalmente você tenta, de uma certa forma, desafogar aquele sistema que hoje está repleto e assoberbado de causas. Então, para você ter ideia, André, para você ter uma ideia, não existe assim nos países, nos Estados Unidos, na França, nenhum país julga nas cortes superiores a quantidade de processos que são julgados hoje pelos ministros. No STJ, nós temos 2 tribunais superiores, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, hoje, em razão da TV Justiça, ficou muito famoso, né? Então, são 11 ministros para o Brasil inteiro no Supremo. E no STJ, que é o tribunal que julga toda e qualquer questão não constitucional, são as questões de violação a uma lei federal, ele tem 33 ministros que recebem recursos do país inteiro, de todos os estados da federação e de todos os tribunais. Então, assim, é uma quantidade de processo, é um volume de processo que não é razoável. Eles teriam, assim, a gente teria que encontrar sistemas, modos processuais de diminuir essa quantidade de processos para que eles possam até ter tempo de se debruçar com mais profundidade nas questões que são realmente importantes. As coisas relevantes, né? Quer dizer, fazer diferença. Como acontece nos outros países. É inimaginável. Se for chamar o ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos e falar, olha, o ministro daqui julga X processo, ele vai dizer, não acredito, eu julgo, acho que na minha vida inteira eu não julguei essa quantidade de processos. Então, assim, o sistema, ele propicia que haja muitos recursos e que haja muitas causas novas. Daí, assim, eu ia usar a palavra paixão, mas sem querer ser extremado, a minha sensibilidade e aptidão para que eu me dedique hoje bastante também aos métodos alternativos. Porque, ao fim e ao cabo, uma negociação para se chegar a um acordo é muito melhor que você decida junto com a outra parte, de modo razoável e ponderado, para que se chegue a uma solução. Sempre quando há um terceiro que não conhece a sua realidade como você conhece e que nem conhece a realidade do outro, a situação assim, não vai agradar exatamente. Vai acabar, vai estar muito desagradado, ou às vezes os dois. Os dois, né? Às vezes os dois lados não conseguem, né? Às vezes os dois. Então, assim, se investir nesses métodos de negociação, de mediação, para que as partes busquem uma solução comum, eu acho, assim, muitíssimo interessante. Evidente também que há casos que não tem jeito. As partes não conseguem, de modo algum, chegar a um consenso. Então, tem que entregar para o terceiro. E que esse terceiro venha a respeitar as leis, venha a respeitar as decisões, para que haja alguma previsibilidade e segurança jurídica, que é fundamental. Nenhum país consegue se desenvolver economicamente se ele não tiver segurança jurídica. É essencial para o sistema. O sujeito que investe, que celebra um contrato, ele quer saber se aquele contrato vai ser respeitado naqueles termos. Quais são as hipóteses que aquele contrato pode vir a ser desrespeitado e é o remédio jurídico que ele vai encontrar naquele sistema. Então, essa segurança jurídica, ela é um atrativo para investimentos e para o desenvolvimento. É uma perspectiva assim, muito maior. A decisão do processo ela tem que ser vista do ponto de vista, assim, numa análise macro. Não é só a solução do conflito do João com o Jorge, no caso, o nome dos meus 2 filhos. Não é só isso.
aquela decisão que julgou o conflito do João e do Jorge, ela vai se espelhar e vai influenciar. Na hora que você tem uma briga entre o sujeito que aluga um navio para exploração de petróleo e o dono do navio, aquilo vai influenciar esse mercado de óleo e gás como um todo. O que for decidido ali. O seu ponto é fundamental. Acho que isso é uma das coisas que a gente mais ouve, né, do investidor internacional, principalmente, que ele precisa da segurança tributária e da segurança jurídica, né? São os dois pontos fundamentais. Então, quer dizer, evidentemente que é uma consultoria jurídica preventiva, acho que é a melhor orientação, não é isso? Olha, a gente foi até contratado recentemente por um caso muito grande de uma compra de empresa de mais de um bi, acho que foi 1,2 bi a compra dessa empresa. O que aconteceu neste caso? Por que nós fomos contratados? Olha, você trabalha com compra e venda de empresa, Ricardo, se me perguntasse? Falar, não é o que eu faço diretamente, mas eu faço o quê? O litígio depois da compra e venda. Aonde surge a insatisfação, seja do comprador da empresa, seja do vendedor da empresa. Aonde dá mais problema? Então, esse comprador nos contratou para que a gente ficasse em assessoria junto com outro escritório especializado em compra e venda, em aquisição e fusão de empresas. Usa-se aí a terminologia em inglês, né? O M&A, Merger and Acquisition, mas nada mais é que fusão e aquisição de empresa. Para quê? Para olhar e falar assim, aqui pode ter problema? Vocês que têm experiência na briga, depois, vocês podem me ajudar a prevenir a briga? É óbvio que é impossível você prever todas as hipóteses, todas as situações. Mas, dada a nossa experiência, da onde a gente vê que vai eclodir um litígio, aonde realmente ele acontece, a gente tenta, olha, ajusta essa cláusula aqui, tenha mais cuidado nessa parte, é melhor negociar um pouco mais, acerta aqui para, olha, se você for litigar, vamos litigar num foro que seja o foro ideal para o seu litígio, alguém que tem experiência, ou definir, olha, vamos para uma câmara de arbitragem, vamos adoçar no seu contrato que as partes aceitam que o conflito seja dirimido pela câmara A, B ou C, que são câmaras sérias. Então, tudo isso você minimiza depois o impacto de um negócio, sobretudo nos negócios de grande porte. É muito inteligente isso, porque primeiro fica uma terceira visão, né? Que eu acho que é uma visão de quem está até por fora. Eu acho que é sensacional. Eu acho que pode ser uma nova modalidade aí do direito que vem surgindo, né? É interessante isso. Muito boa essa colocação. Né? Sem dúvida, porque assim, a gente vê, na hora que tem a compra e venda, está todo mundo muito agitado, né? O comprador acha que vai comprar o melhor negócio do mundo e o vendedor sempre tem a expectativa que ele vai se realizar financeiramente, vai vender e vai ganhar muito dinheiro também. Então, os ânimos estão sempre agitados em prol de celebrar um negócio. E vamos dizer assim, essa excitação das partes, às vezes leva com que elas não percebam que estão... Passa, né? Passa um detalhe, né? Exatamente. E aí passam algumas coisas que podem inviabilizar o negócio daqui a 6 meses, 1 ano, 2, e a gente tenta prevenir isso. E hoje, qual é o maior desafio como professor, né? Você dá aula, é isso? Hoje, André, eu tenho assim, feito palestras, eu diminui muitíssimo a minha atividade, porque, eminentemente, hoje eu sou um advogado. Eu tenho muito prazer também em coordenar os estagiários lá do escritório. Nós temos mais de 100 estagiários e me realizo muito nas discussões com eles e essa relação com os jovens. Isso, para mim, é muito interessante. Mas a vida do dia a dia da faculdade, hoje eu não tenho mais. Talvez, quem sabe, depois, quando estiver um pouco mais velho, volte, porque eu acho uma tarefa encantadora. Eu tenho profunda admiração pelos professores. É uma atividade, assim, muito nobre.
eu acho que a gente tem que registrar isso. Isso obriga a estar extremamente atualizado, né? Porque acho que a demanda também do aluno. É a demanda do aluno e nessa atualização, no nosso caso, assim, a demanda das causas. Todas as causas são diferentes. Cada causa que chega, a gente tem que estudar aquela matéria. Assim, acho que até um dever ético, de novo, do profissional, ele está completamente atualizado para ele dar a orientação correta. Qual é a última lei sobre aquela matéria? Quais são os precedentes, os julgados dos tribunais superiores relacionados àquela matéria? Quem foi que escreveu mais recentemente? Quem são os clássicos, autores clássicos, tradicionais, que escreveram sobre essa matéria? Acho que isso é um dever nosso na prestação do melhor serviço possível. Hoje a tecnologia, né, tem ajudado muito também, né? Quer dizer, você hoje tem ferramentas que os escritórios jurídicos utilizam também para agilizar o trabalho, não é isso? Tem. Essa questão da informática e da tecnologia tem assim, ganhado muita força. Por quê? Porque hoje os processos estão digitalizados. Antigamente era papel, o processo nada mais é a pasta, né? Mais antigamente ainda, você furava, tinha uma agulha grande, que você passava uma corda para costurar o processo. Exatamente. E eram vários volumes de papéis, e papéis, e papéis. Hoje, os processos estão digitalizados. Antigamente, a gente chegava no cartório, eram pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de processos. Hoje, os cartórios, as pessoas estão ali na frente de seus computadores. Todo mundo hoje praticamente trabalha com 2 telas, porque numa tela você olha o processo, aquele processo que antes estava sobre a sua mesa e você escrevia, agora você tem uma tela para olhar o processo e outra tela para você efetivamente escrever e trabalhar. A informática ajuda muito, por exemplo, em sistemas de busca, porque você coloca a palavra-chave, e aí aquela palavra-chave pode te dar, vamos dar um exemplo aqui, muito fácil, do dia a dia, despejo, falta de pagamento. Perfeito. Então, você joga aquilo, você vai ver o precedente dessa matéria. Briga de condômino, desde as coisas mais simples até as mais refinadas, você encontra precedentes e sistema de busca. Além disso, na doutrina, por exemplo, eu lembro, e não tem muito tempo, eu fazia pesquisa no índice. Eu ficava passando a mão, olhava de cima embaixo o índice com os artigos daquela matéria. Hoje, esses índices estão digitalizados os principais periódicos e revistas especializadas, esses índices estão digitalizados e você joga a palavra-chave e aí você acha o artigo mais específico e que lhe interessa. E a pandemia, ela mudou um pouco também o conceito. Vocês ficaram presencial, online, continuam virtual, voltaram para o escritório? Como é que foi isso? A gente voltou para o escritório, a gente retornou. Agora, a pandemia, como tudo na vida, né, tem seu lado positivo e seu lado negativo. Uma coisa é incrível. Eu tenho um processo, por exemplo, lá no estado de Pernambuco. E pedi uma audiência com o desembargador, pedi uma audiência depois, na outra semana, com o juiz, e pedi numa terça-feira, ele marcou para 10 horas da manhã da quarta-feira, e mandou um link para me receber. Eu conversei, falei do meu processo, expliquei, ponderei as razões do meu cliente, o magistrado também fez indagações, ficamos ali durante uma meia hora, tudo gravado, fácil, e eu não precisei sair da minha casa. Deslocar, né? À tarde eu tive eu brinquei até no final do dia, eu pude jantar com os meus filhos e com minha mulher, e brinquei com ele e falei assim, olha, hoje eu já fui ao Pernambuco, a São Paulo, e voltei para cá para jantar com vocês. Porque isso me permitiu, sem sair de casa. Então, algumas coisas, e isso ficou. Assim, em vários tribunais você ainda tem essa oportunidade hoje. O sujeito não te pede, olha, venha para cá, pro Recife. Na verdade, nesse caso, ainda era no setor portuário e Pojuca, ainda era mais distante. Mais distante ainda. Então, tomaria pelo menos 2 dias, né, da tua agenda. Isso, e hoje me tomou exatos 30 minutos.
Então, assim, isso assim, é importante registrar, isso é fantástico. As ferramentas estavam aí, nós não usávamos. Às vezes você ia a São Paulo para uma reunião de 1 hora. Não faz sentido. As pessoas perceberam que é possível, que o resultado é o mesmo. Que o resultado é o mesmo. Agora, eu acho que hoje a gente está encontrando um equilíbrio. Porque eu acredito também muito, André, nesse contato nosso. Verdade. Eu acho fundamental a gente olhar olho no olho, perceber as reações das pessoas. E isso tem muito também na nossa profissão. O cliente deposita confiança, ele entrega assim, o seu drama, porque todo processo tem um drama pessoal por trás dele. Com certeza. Né? Não é um número. Tem um drama financeiro, um drama pessoal. Existe um conflito ali e que tem uma repercussão psicológica. O sujeito quer, às vezes, estar com você. Então, eu acho que a gente está encontrando essa medida de facilitar, por exemplo, eu estou agora numa mediação que parte dela começou online, dada a distância entre as pessoas de vários estados, mediadores também de localidades distintas, mas eu acho que vai chegar um momento que a gente também vai ser imprescindível se encontrar. Então, acho que hoje a gente está chegando num caminho próximo do ideal. Sensacional. Você falou que você coordena a equipe dos estagiários. Como é que é esse processo? Vocês hoje estão focados em diversidade, estão focados no famoso ESG, né, do meio ambiente, do social, da governança. Como é que é esse processo? Isso mudou dentro do teu escritório? Mudou e acho que foi uma mudança natural de todos os escritórios. A gente tem, sim, essa preocupação, nós fazemos um processo seletivo e, até em razão, né, do sócio fundador, de ter tido uma vida acadêmica também muito destacada, a gente tem essa preocupação. Eles estão lá para trabalhar como estagiários, mas estão para que a gente possa contribuir para a formação deles. E é muito, assim, dá muito orgulho para a gente, porque eu tenho ex-estagiários hoje que já são até desembargadores, tem ex-estagiário juiz, ex-estagiário do Ministério Público, ex-estagiário diretor de empresa, ex-estagiário em outro escritório grande, e que aí ele é chamado. E nós temos também um crescimento sempre orgânico. Acho que 98% dos advogados, 99% dos advogados do nosso escritório foram estagiários. Só que, dependendo do momento, você pode ser um sujeito brilhante, mas o momento não encaixa. E aí pode ser que ele não tenha a oportunidade de seguir ali. E para a gente é muito gratificante entregar alguém para o mercado com valores, alguém que sabe o que é o direito, como trabalhar no contencioso. Então, assim, entregar uma profissão quase. Porque a faculdade, ela te dá muita bagagem, você tem até os estágios ali dentro da faculdade, mas é diferente daquela experiência. E nós trazemos o estagiário para a nossa realidade. Eles fazem as pesquisas acadêmicas, eles participam de discussões. Assim, a gente tenta aproximar para que eles tenham uma experiência real e concreta. E nós participamos também de projetos sociais de inclusão para trazer, dar acesso a estagiários lá no escritório. E a gente tem mesmo assim, uma preocupação muito grande de contribuir, insisto, na formação desses jovens. E é muito gratificante, né, quando você menciona que encontra no mercado de trabalho bem-sucedidos, né, que passaram pelo escritório, isso dá uma gratificação pessoal muito grande, né? É muito bom ver o sucesso e fazer uma diferença. Eu acho que isso muda, né? Inclusive, é dessa forma que a gente vai mudando o nosso país, né? Você proporcionando educação, dando oportunidade, dando equidade, né? Exatamente. A gente acha que com isso a gente inclui e mais, assim... eu quero que tenha também, muito pragmático,
são pessoas que vão ser para o mercado que vão falar, olha, eu trabalhei ali. Sem, minha escola, né? Minha grande escola. Isso. Né? E sem modéstia, assim, hoje, eu posso dizer sem medo de errar, os principais escritórios de contencioso do Rio de Janeiro, e muitos de São Paulo, mas sobretudo aqui do Rio, que a nossa sede é no Rio, trabalharam lá no nosso escritório em algum momento da vida. Bacana. Então, isso, assim, né? o escritório formou muita gente. E aí você tem pessoas que respeitam e conhecem aquele trabalho. E sabe, talvez o diretor jurídico agora de uma outra empresa fale assim, não, eu posso chamar eles, porque eu trabalhei lá. Fantástico. Como estagiário, talvez. Eu sei que eles fazem um trabalho diligente, dedicado, correto. Ética, reputação, né? Eu acho que propósito, eu acho que o que permeia também o trabalho de vocês. Muito bom. Você quer fazer alguma recomendação? O que você faria? Qual é a sua fala para um novo estudante de direito que está começando na carreira? O que você deixa como dica? É simples. Eu deixaria como dica, sobretudo numa fase inicial da carreira, que ele se dedique muito à faculdade. Assim, para que tenha uma formação básica bem consolidada. O conhecimento, ele assim, precisa dos seus primeiros alicerces. Se você não faz uma base, uma fundação sólida, depois a pessoa se perde. Ele não pode querer, agora eu vou participar dos grandes conflitos internacionais no primeiro período. No primeiro período, ele que tem que conhecer a introdução ao estudo do direito, estudar profundamente a interpretação dos contratos, obrigações. Então, essas matérias, eu acho que nos 2 primeiros anos, direito romano, e é esse o momento da vida, filosofia política, esse é o momento da vida para eles se dedicarem e construírem esses valores, que eles tenham noção clara dos institutos jurídicos, dos termos, porque senão o sujeito se perde na frente. E aí, depois eu acho que o sujeito vale a pena ele participar, tentar trabalhar em um escritório, independentemente se ele tiver interesse por uma carreira pública, porque eu acho que você conhecer o mercado privado vai ser útil para tudo na sua vida, até para você compreender o próximo melhor, se você estiver julgando. Então, eu recomendo muito, acho que devem procurar os escritórios. Há muitos escritórios competentes, com pessoas que estão dispostas assim, a ensinar, a formar jovens profissionais e que assim, se preparem, se dediquem. Eu tenho uma preocupação grande com os jovens, no sentido de que hoje tudo está muito fácil. O acesso é excelente, eu adoro o Google. O acesso à informação é ótimo. Só que não pode chegar, eu peço uma pesquisa para um jovem, ele vai lá, bota no Google, me traz 3 artigos, eu falo assim, poxa, olha só, vamos ver quem escreveu isso aqui. Exatamente, vamos checar, né? Vamos checar, vamos ler. Não dá para em 10 minutos você voltar com o negócio pronto. Não existe. Por mais eficiente, pode ser o gênio do direito, mas não dá. É humanamente impossível. Então, eu acho que eles têm que ter um pouco essa paciência, um pouco essa determinação e saber que as coisas não acontecem do dia para a noite. É uma etapa de cada vez. Tem que arrumar, eu separar um documento, eu brinco assim, eu falo com eles. Você pode muito bem só separar um documento e juntar. Ou você pode olhar aquele documento, ver se aquele documento embasa uma tese, qual o argumento que foi utilizado, por que o advogado acha que aquele documento é importante. Então, assim, você pode tirar proveito de tudo. Com certeza, e isso vai embasar a vida empresarial, vai embasar a vida pessoal, né? Então... E amanhã ele vai poder corrigir e exigir a organização que ele quer para o processo dele, para a causa dele. Mas se ele não passou por essa etapa básica, ele não consegue. Então, assim, eu acho que é uma coisa de cada vez, o step by step. Step by step é a regra. Assim, o que dizem muito, assim, como a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Preparar.
quantidade de leitura, de dedicação, de trabalho. Não existe fórmula mágica, né? Assim, esse é o meu conselho. Maravilha, foi ótima a nossa conversa. A gente conversou aqui, então, com o Ricardo Loretti, ele é sócio do Sérgio Bermudes Advogados. Foi muito boa, acho que excelente para os nossos ouvintes aí você ter compartilhado essa sua experiência. Muito André, bom. eu só posso agradecer. Como eu disse no início, assim, é um prazer sempre estar com você e poder aí dividir esse momento. Mais uma vez, obrigado e boa noite. Boa noite.